RCP Notícias. Em Cabo Verde temos agora 13 horas, Jornal da Tarde. Iniciamos conhecendo os títulos. O Presidente da República propõe pacto de paz para a África centrado na valorização do património natural e cultural do continente. José Maria Neves endereçou hoje uma mensagem aos chefes de Estado e do Governo dos países membros da União Africana. Cabo Verde deve apostar na descarbonização para não perder o comboio da transição energética. O repto é do vice-presidente da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Cabo Verde, que pede ainda maior aposta na formação em energias renováveis. O Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual lança 2 programas de certificação em boas práticas de fabrico ligadas à segurança sanitária dos alimentos. RTC deve aos músicos cabo-verdianos cerca de 30 mil contos. A denúncia é do vice-presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores. O presidente do Conselho de Administração da empresa retruca que a administração não nega os compromissos, mas espera um esclarecimento sobre os critérios utilizados para chegar a este montante. Rússia acusa Israel de punição coletiva dos civis em Gaza. Foram os títulos, o desenvolvimento já a seguir com a jornalista Milu Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde. O Presidente da República propõe aos pares africanos um pacto continental de paz duradoura. José Maria Neves, na qualidade de champion da União Africana para a preservação do património natural e cultural, endereçou uma mensagem aos chefes de Estado africanos, onde realçou que as comemorações do Dia de África são uma oportunidade para se refletir sobre o destino do continente. O Presidente da República defende que o património natural e cultural de África deve ser usado como uma ferramenta de transformação e de paz. A África, diz a carta enviada também à imprensa, não é apenas o berço da humanidade, é a sua memória viva e a guardiã de saberes antigos. São estas matrizes de sabedoria que nos unem e nos podem conduzir a uma paz enraizada e transformadora, defende José Maria Neves. O Presidente da República também realçou na mensagem que é preciso construir a paz não em cimeiras, mas no cotidiano das pessoas, e propôs aos seus pares africanos a adoção de uma Carta Africana do Património Natural e Cultural, que terá o compromisso de canalizar 1% dos orçamentos nacionais para a preservação ambiental. A criação de um Fundo Africano para os Oceanos e o reforço do Fundo Africano para o Património Mundial são outras das recomendações deixadas por José Maria Neves. Cabo Verde deve apostar na descarbonização da economia para não perder o comboio da transição energética. O repto é do vice-presidente da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Cabo Verde, a propósito do Dia Mundial da Energia, que se assinala hoje. Silvestre Batista vai mais longe, pedindo mais uso dos combustíveis renováveis em detrimento dos fósseis. E então nós estamos a querer despertar esse interesse, essa conscienciação junto dos nossos estudantes, para que, digamos, possamos aí vir a ter a descarbonização energética, para que possamos aí vir a fazer mais uso de energias limpas e energias renováveis. Embora considere que a transição energética é um processo dinâmico, o docente da Universidade de Cabo Verde reconhece que o país deve apostar mais na formação, não descurando também uma aposta na informação da sociedade civil. É claro que a transição energética é um processo dinâmico, é um processo, portanto, que leva o seu tempo. E nós pensamos que também com a formação dos nossos estudantes, eles também podem ajudar a consciencializar a sociedade civil, porque a transição energética é essencial desde que nós desenvolvamos também a sociedade civil. O Dia Mundial da Energia, que se comemora hoje, é assinalado pela Universidade Pública com uma conferência científica sobre a transição energética sustentável. O Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual apresentou hoje os programas de certificação em boas práticas de fabrico e do sistema de análise de perigos e pontos críticos de controlo. A partir de agora, os operadores do setor alimentar já podem pedir essa certificação junto do Instituto de Gestão
qualidade e propriedade intelectual. É uma reportagem do José António dos Reis. A ideia é criar as condições para que os operadores do setor alimentar possam demonstrar que cumprem com os requisitos ligados à segurança sanitária dos alimentos. O diretor de Serviços de Normalização e Avaliação de Conformidade no Instituto de Qualidade, Tom Alves, esclarece que a adesão é voluntária, mas realça um conjunto de ganhos que os 2 programas de certificação possam trazer aos operadores. Todos aqueles que lidam com a parte alimentar podem solicitar essa certificação e os ganhos que, ao nosso ver, a certificação traz é de mostrar, podemos falar concretamente dos restaurantes, podem mostrar aos turistas que a confecção do alimento dentro daquele restaurante cumpre com os requisitos especificados. O restaurante está mais bem preparado para cumprir os requisitos legais e também evitar o que muitas vezes acontece, nomeadamente a intoxicação alimentar. E esse esquema é um suporte para a parte da legislação, que é de cumprimento obrigatório. Durante o workshop de lançamento dos programas de certificação em boas práticas de fabrico e do sistema de análise de perigos e pontos críticos de controlo, foram apresentados os requisitos da certificação e da componente da preparação dos operadores para solicitar a certificação. Tom Alves explica que o processo de certificação começa com a candidatura por parte do operador, mas que antes o operador deve cumprir com a legislação e com os pré-requisitos técnicos. E caso a organização for certificada, será emitida o que chamamos de certificado de conformidade, ou seja, que é uma declaração prescrita que diz que o operador cumpre com os requisitos que estão especificados no documento técnico, e a certificação é válida por 3 anos, sendo que anualmente é feita, que chamamos de auditoria de acompanhamento, e no final dos 3 anos é feita a renovação, que assim fecha o ciclo da certificação. Para o diretor de Serviços de Normalização e Avaliação de Conformidade do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, o workshop desta quinta-feira visa dar ainda a conhecer aos operadores do setor alimentar e demais partes interessadas os novos programas de certificação, os benefícios e o processo de adesão. Instituto da Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual lança programas de certificação em boas práticas de fabrico ligadas à segurança sanitária dos alimentos. A Feira Tecnológica e do Livro reúne na praia estudantes, empresas de diversos setores e instituições de apoio, promovendo oficinas, palestras e experiências práticas no âmbito da Semana Académica da Universidade de Santiago. Segundo Sandra Fernandes, da Casa do Empreendedor, esta feira busca criar sinergias entre o mundo académico e o setor produtivo. É uma reportagem de Edneia Barros. A feira inclui oficinas temáticas como planeamento financeiro e palestras sobre inovação e desenvolvimento empresarial. Participam empresas de vários setores, instituições de apoio ao empreendedorismo e empresas tecnológicas, além de alunos. Segundo Sandra Fernandes, a ideia é criar uma sinergia entre os empresários e os estudantes, aproximando o mundo académico do setor produtivo. É no sentido de mostrar também que os alunos podem tirar o sonho e implementar esse sonho. Mostrar que estão a estudar não só para trabalharem por conta de outras pessoas, mas também implementar o seu próprio negócio e levar à frente. Ou seja, querem fomentar o empreendedorismo? Sim, empreendedorismo, principalmente empreendedorismo jovem. Ligar também as empresas com a academia. A gastronomia está exposta na feira. É a aposta de Keila Furtado, aluna do 1º ano de Engenharia Informática, que dá continuidade ao negócio de família enquanto estuda. A gente traz bolo pote e caseirinhos. No caso, é uma boa oportunidade sempre a Marita ajuda divulga, já que nós é uma empresa pequenote, não está no início ainda. Uma oportunidade tanto para os alunos quanto para as empresas, afirma Elisângela Silva, técnica do INE, na área de literacia e estatística. Está ajudando bastante na divulga, a pessoa está consciente que as inquéritos, principalmente que está para bem ser realizado. E não só hoje, mas só tem resultado
resultado, porque hora se não vai para terreno, também não casa, antes de não fazer as enquetes, não está perguntando se está fazendo o que está falando, e a filha trazendo as novidades. Então não tem uma oportunidade boa para nós. A enquete é importante para o país, é através de nossos resultados que decisões, maiores decisões estão a ser tomadas, então a população tem uma responsabilidade grande sobre o inquérito, por isso não está apela que estudos apoiando. E o livro ganha destaque na feira, afirma Elisângela Almeida, agente de biblioteca. Se me está falando que não lê, não viaja e mora lentamente, então não deve ler para não ter um conhecimento. Mim sempre está interessante, eu só compro alguns que também estudante, não só também está compra. A feira já passou por Assumada e agora segue para a Ilha do Sal, com oficinas e palestras até ao encerramento marcado para o dia 31 de maio. Casa do Empreendedor da Universidade de Santiago acolhe a Feira Tecnológica e do Livro, que busca criar sinergias entre o mundo académico e o sector produtivo. Continuando a falar de economia e estudo, um grupo de produtores de vinho da região portuguesa de Távora apresentou hoje em Cabo Verde as diversas produções vitivinícolas. O local escolhido foi a Escola Nacional de Hotelaria e Turismo, instituição de formação profissional. O responsável do grupo, João Silva, vê a escola como um bom parceiro. Essencialmente um bom parceiro, porque havendo gente com formação na área que possa induzir ao consumidor produtos de qualidade é importante. E melhor do que isso são nomeadamente os alunos que estão nas escolas de hotelaria, nomeadamente esta, que servem de plataforma para incutir no consumidor produtos de qualidade. E essa é a grande vantagem que nós temos. Mesmo em Portugal, trabalhamos com as escolas de hotelaria, tem sido o nosso foco, vindo para o exterior, onde sendo possível, se houver um parceiro deste nível, também aproveitamos para o fazer. A cooperação da região de Távora com Cabo Verde vai além da simples troca de mercadorias, destaca ainda João Silva. No sítio onde nós estamos, temos lá uma escola profissional onde temos 40 e tal alunos cabo-verdianos, estão a aprender na área agrícola, na gastronomia, no amanho das terras, em tudo. Isso é também para nós um ponto de referência importante. Os produtores de Távora querem alcançar outros países da sub-região africana, apostam em Cabo Verde como um país trampolim para alcançar este objetivo. Horas 12 minutos, mais de 50 crianças foram atendidas dentro do projeto de consultas gratuitas de estomatologia oferecidas pela Associação Comunitária Crianças de São Vicente. O rastreio termina hoje. Os resultados cederam às metas iniciais, como reporta o José Pedro Santos. As sessões de triagem e de orientação da saúde oral decorreram no Centro Social da Zona Libertada e na Escola Nova de Ensino Básico Obrigatório. Satisfeitas estão as partes envolvidas nessa iniciativa. Ronaldo Santos, presidente da Associação Recreativa e Comunitária, mostra-se grato pelos resultados alcançados. A meta era 50 crianças, mas visto que aqui já não apanhar na Escola Nova, mas hoje que já vem da outra zona também e continua a debilidade da comunidade de Ribeira Boto, acho que já não ultrapassar aquela meta que era 50 crianças. E aquela ideia da continuidade, nós esperar que no próximo trimestre nós tornar bem ali. Agora, quem sabe, fazer algo mais mozinha grande, que nem só aquele rastreio, quem sabe ajudar também naquele parque, nós vemos que ali dentro tem o pai, estamos encarregado de educação, que tem aquela possibilidade que é para fazer com criança, limpeza dentro, vamos dizer assim. Então, ele tem de ser uma mais-valia para nós ali dentro. Romina Mendes, que integrou a equipa dos estudantes da medicina dentária responsável pela triagem realizada às crianças da comunidade da Ribeira Bote e de outros bairros da ilha, espera que, após a sistematização dos resultados, com base nas fichas das crianças atendidas, as que precisarem de tratamento possam ter essa possibilidade. Nós temos 2 crianças assim, que mesmo que precisa fazer um tratamento dentário, e daí então já tem apelo para quem puder e quiser ajudar as crianças a fazer um tratamento, que não sabe que tratamento dentário é no Nebarote, e também não sabe que a delegacia de saúde já é mais favorável na preço, mas também não sabe que ele espera é longo. Por isso já também é apelo para quem quiser e quem puder ajudar
alguma criança, alguma pessoa, alguma empresa quiser padrinhar alguma criança também que pedidas, não estava a ficar contente. Com o projeto de consulta bucodentária, a Associação Comunitária e Recreativa Crianças de São Vicente inaugura o seu programa de celebração do dia 1 de junho. Atividades que decorrerão ao longo do dia de amanhã no Centro Social da Ribeira Bote, num ambiente de convívio e que contará com a presença e uma comunicação da Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima. Ainda falando das crianças e do 1 de junho, a Associação Alto Bom Bonito vai, durante o mês de junho, reunir as crianças do bairro de Monte Sossego e arredores para uma série de atividades lúdicas e pedagógicas que, segundo o gestor do Centro de Dia, Kelly Delgado, resgata a importância de brincar e praticar desporto. Entre as atividades programadas está um torneio de futebol e uma sessão musical. Praticamente é o que eu tem feito ao longo da nossa associação, mas que as crianças da nossa comunidade de Aldebomba. Nós temos a atividade mais nesse 1 de junho, que é dia das crianças, 6 e 8. Dia 1, nós vamos fazer um pouco de desporto, nós vamos fazer torneios relâmpagos, mas que as crianças nós vamos fazer torneio de belizinha e de basquete. E depois de festejamos a companheiro, de saber estar em grupos, saber brincar também. Que assim, tem uma coisinha de dificuldade na brincar, não tem cada vez criança uma coisinha mais agressiva. Então, que as brincadeiras que nós estamos a fazer, para poder sentir mais livre, para poder bater, brincar e poder bater, usufruir de sigida também. O Dia da Criança tem este ano como tema proteger o encantamento das infâncias. É um lema que casa bem com os objetivos dos monitores do Centro de Dia de Monte Sossego, denominado Segundo Lar, um projeto das aldeias SOS que é gerido pela Associação Alto Bomba Unite, que alia a educação, a saúde, a proteção contra a violência e a participação ativa na vida social. Onde é que estive a dançar, estive a cantar. Quem que vai dançar, principalmente aqui as crianças que estão a tomar aula de dança ali no Centro de Dia de Monte Sossego. E depois agora tem entregas de prémios para que este torneio quis fazer e também o intuito de atividade e pôr as crianças um coisinha de brincar. Que não tem cada vez mais as crianças de passar pouco tempo para brincar. Então não vai fazer anos atividades fora que este torneio, anos atividade meias naqueles dias lá para poder celebrar esses dias. Brincar, realça Kelly Delgado, é fundamental para o desenvolvimento infantil. É na brincadeira que se desenvolvem habilidades sociais e emocionais e é em clima de festa e de brincar que também melhor se aprende sobre direitos e deveres. Crianças querem sentir ser afetadas por tecnologias, então acho que pode estar muito, às vezes, para o país também, quando te das tecnologia, isto descansas um bocadinho de cabeça, tanto de birula ou de estar de cansas de cabeça, pronto. Mas que a atividade lá é um momento onde é que isto te vai sentir livre, onde é que isto te vai sentir criança, que é o nosso objetivo. Depois de sentir um coisinha de sua infância, para depois jogar para poder ter história para contar. Pronto, não estou a dizer mês de junho é mês de criança, mas mês de criança é praticamente tudo mês. Tudo mês é mês de criança. Então, não tem que salvaguardar as crianças. A associação que seu ponto máximo é salvaguardar a criança e fazer sentir criança. Inaugurado em julho de 2024, o Centro Segundo Lar trabalha para garantir a proteção e o bem-estar das crianças, combate a violência e promovendo a igualdade. Acolhe diariamente 50 crianças que são acompanhadas no estudo e participam de atividades extracurriculares pensadas para trabalhar a igualdade e a inclusão social. Estas crianças vão estar durante o mês de junho envolvidas em atividades culturais e desportivas para assinalar o Dia Internacional da Criança. Já estão disponíveis 4 milhões de dólares para o projeto da Casa Museu Cesária Évora. O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas encontra-se em Washington a participar da Semana de Cabo Verde no Banco Mundial e, além de coordenar a programação cultural da semana, a agenda de Augusto Veiga inclui a busca de financiamento junto de instituições financeiras para projetos do seu ministério. Foi assim então que foram conseguidos estes 4 milhões de dólares que vão ser destinados à Casa Museu Cesária Évora em São Vicente. Uma reportagem de Matilde Dias.
A futura Casa-Museu Cesária Évora, na cidade do Mindelo, é um dos projetos de ponta da gestão de Augusto Veiga, desde que assumiu a pasta da Cultura. E a partir de Washington, onde participa na Semana de Cabo Verde, no Grupo Banco Mundial, o Ministro da Cultura anunciou sinal verde para este projeto, com financiamento de 4 milhões de dólares. A carteira que eles têm para financiamentos é cerca de 100 milhões de dólares e nós vamos concorrer a esses valores, sendo que já existe um valor de perto de 4 milhões de dólares, que será para o financiamento da Casa-Museu Cesária Évora. Existem outros projetos também, nomeadamente uma escola de música preparatória para um conservatório de música, que será para atrair também músicos cabo-verdianos a partir dos 13 anos, mas também a nível regional em África, mas também o financiamento do estudo de impacto económico da cultura em Cabo Verde, que pensamos ser à volta de 100 mil dólares. Em Washington, Augusto Veiga e o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva visitaram o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana. A intenção é chamar a atenção para uma lacuna. Este museu privado, fundado em 2003, dedica um piso inteiro à história da escravatura. No entanto, não há uma única menção a Cabo Verde, placa giratória do comércio triangular de escravos e nem a Cidade Velha, património mundial da Unesco. Estivemos nesse museu no mês de fevereiro e detectamos essa lacuna e a partir daí alertamos os curadores e neste momento estamos em contacto com a direção do museu para tentarmos repor essa lacuna do tráfico de escravos. Não é nada que nos orgulhe, mas achamos que deve haver uma reposição histórica naquilo que é contado nesse museu muito importante aqui nos Estados Unidos. Mas nós também reparamos isso em outros museus. Estivemos também no Museu Afro-Brasileiro em São Paulo e também reparamos essa lacuna. Então estamos a fazer esse trabalho também diplomático para repor um pouco a nossa história. Esta quinta-feira, o programa de celebração da independência de Cabo Verde no Banco Mundial centra-se no debate sobre cultura e indústrias criativas no desenvolvimento econômico. Continuamos a falar de cultura com uma homenagem ao poeta luso-cabo-verdiano Daniel Filipe pelo centenário do seu nascimento. Começa hoje no Mindelo a 5ª edição do Festival Internacional de Poesia e Poética Chon Poesia. São 3 dias centrados na palavra poética e pelo amor ao livro da poesia, numa edição que conta com participações de poetas e artistas do Brasil, Cabo Verde e Portugal, com destaque para a brasileira Maria Júlia Pinheiro. A reportagem de Patrícia Martins. Nesta edição destaca-se a homenagem ao poeta luso-cabo-verdiano Daniel Filipe, nascido na Ilha da Boa Vista em 1925 e que seguiu para Portugal aos 2 anos. Foi co-diretor dos cadernos Notícias do Bloqueio, colaborador da revista Távola Redonda e do jornal Diário Ilustrado, tendo falecido em 1964. Uma homenagem que, explica Márcia Brito, da coordenação do Festival Chon Poesia, procura dar a conhecer a poesia de Daniel Filipe. É o centenário do poeta que tem um dos poemas mais marcantes da poesia luso-brasileira, que é o poema A Invenção do Amor. E este poema, neste momento, penso que faz muito sentido nós pensarmos em termos até globais, na forma como nós amamos, não só o amor romântico, mas o amor uns pelos outros, pelas nossas cidades, pelo nosso país e pelo mundo. É um tema que achamos que é bastante interessante trazer, discutir e também agir sobre ele. Sendo um poeta ainda pouco conhecido em Cabo Verde, é uma forma de dar a conhecer a sua poesia aos cabo-verdianos. Também teremos a primeira poeta brasileira convidada, que é Maria Júlia Pinheiro. Também regressamos à Ação Poética Cabo Verde, em que as pessoas fazem pinturas murais nas paredes. Pintura de um mural com alunos da Escola Técnica, um dos palcos do festival, que este ano regressa ao Centro Cultural do Mindelo, mas que acontece também em outros lugares e ruas da cidade. Acontece na Faculdade de Educação e Desporto e também nas ruas da cidade. Nós temos uma atividade caminhada poética em que as pessoas vão ler poesia à frente de várias instituições e casas onde viveram grandes poetas cabo-verdianos aqui em São Vicente, e também na Escola Técnica com uma pintura mural de alunos da Escola Técnica. Aproveito para convidar toda a gente para assistir
fazer, nós tentamos criar um ambiente de bem-estar, mesmo psicológico. Nós já fizemos estudos em que abordamos essa questão da poesia e do bem-estar, e nós conseguimos constatar que realmente essas atividades de poesia fazem muito bem à mente das pessoas, desde crianças a pessoas mais velhas. Então é um convite à partilha, ao enriquecimento da comunidade, nos unirmos em torno da palavra poética e do amor, para reinventarmos um amor em conjunto. Quem quiser adquirir o programa, basta procurar na nossa página de Facebook, Chom Poesia, e também no Instagram. A abertura oficial acontece hoje às 17h30 no Centro Cultural do Mindelo, 5ª edição do Festival Internacional de Poesia e Poética Chom Poesia, que decorre até sábado. A Rádio-Televisão de Cabo Verde, RTC, deve aos músicos cabo-verdianos cerca de 30 mil contos, denúncia feita pelo vice-presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, à margem do workshop de capacitação dos seus técnicos para afinar a estratégia de fiscalização e cobrança dos direitos autorais às instituições devedoras. A presidente do Conselho de Administração da RTC assegura que a atual administração não nega os seus compromissos para com a Sociedade Cabo-Verdiana de Música e que só está à espera de um parecer solicitado referente à base legal e aos critérios utilizados para contabilizar, para chegar ao montante de 30 mil contos, para depois encetar negociações com a Sociedade Cabo-Verdiana de Música sobre a melhor forma de pagamento. Uma reportagem de Joana Lopes. À margem do workshop organizado pela Sociedade Cabo-Verdiana da Música, em que um dos propósitos é padronizar os processos de licenciamento e também afinar as estratégias de cobrança dos direitos autorais, o vice-presidente da SCM, João Miranda, afirmou que a RTC está a dever à sociedade cerca de 30 mil contos em direitos autorais. A dívida da RTC com a Sociedade Cabo-Verdiana de Música volta a 30 mil contos. E a negociação está aberta, nós estamos num processo negocial e esperemos que a RTC em breve regularize a situação junto com a SM, para nós também cumprirmos com os autores e os criadores. Temos outra entidade que está em dívida com a SM e nós não queremos apontar nome a outras instituições e as outras entidades, os outros usuários, só de posicionarmos a volta da RTC, porque a RTC é um caso já público, tanto os autores, os artistas andam a reivindicar há muito tempo sobre quando que a RTC começa a pagar os direitos autorais. Portanto, estamos num processo de negociar com a RTC. Esperemos que isso se resolva em breve. Confrontada com esta informação, a presidente do Conselho de Administração da RTC, Karine Miranda, assegura que a empresa está à espera de um parecer para, a partir daí, encetar negociações com a SCM para liquidação da dívida. Efetivamente, fomos confrontados com uma declaração por parte da Sociedade Cabo-Verdiana da Música de que a RTC deve um valor significativo a título de direitos de autor. Na sequência, nós solicitamos um pedido de esclarecimento sobre a base legal e os critérios utilizados para a determinação do valor apresentado, já que foi a primeira vez que a presente administração estava a ser confrontada com a alegada dívida. E nesta sequência solicitamos um parecer jurídico a um especialista sobre a matéria para clarificação definitiva deste assunto. A atual administração não nega assumir os seus compromissos e, se o parecer for no sentido de confirmação da dívida e do valor, encetaremos as negociações com a Sociedade Cabo-Verdiana da Música para a sua liquidação. A atual administração da maior empresa da comunicação social do país promete negociar com a SCM os moldes de liquidação da referida dívida. Se o valor for confirmado, dependendo da resposta do parecer que nós estamos a esperar, dado ser um valor avultado e as limitações financeiras que a RTC tem, nós faremos todos os esforços para entrar em negociações e ver em que moldes nós podemos fazer o pagamento e em que prestações. É de sublinhar que o vice-presidente da SCM afirma que, a par da RTC, há outras instituições em dívida para com os músicos, mas preferiu não mencionar os nomes, alegando que apontou a RTC pelo facto de os próprios músicos estarem a reclamar o pagamento dos seus direitos por parte da RTC. E em relação a outros usuários faltosos, explicou que alguns já começaram a liquidar as suas dívidas e outros estão em processo de negociação.
A Direção Nacional da Polícia Nacional ultima os preparativos para a abertura de mais um curso de formação, desta feita para 220 elementos, e reforçar a cooperação em 2025. Os elementos do 13º curso de formação acabam de ser nomeados como agentes de segunda classe, devem reforçar os comandos com mais necessidades. Uma reportagem do José António dos Reis. Conforme o despacho publicado no Boletim Oficial de terça-feira, são nomeados os 122 elementos do 13º curso de formação de agentes da Polícia Nacional para o cargo de agente de segunda classe da Polícia. Jorge Andrade, diretor nacional da Polícia Nacional, lembra que os meios nunca são suficientes, explicando que os novos efetivos vão reforçar alguns comandos, nomeadamente Santo Antão, São Vicente e na Praia. Estamos a trabalhar o processo de colocação, que deverá ficar concluído ainda hoje. Vai haver reforço no Comando Regional de Santo Antão, no Comando Regional de São Vicente, aqui na Praia, e Comando Regional de Santiago Norte, Comando Regional do Fogo. É isso. Portanto, são 122 e vão ser reforçados alguns comandos. O diretor nacional da Polícia Nacional revela que, em breve, deverá começar mais um curso de formação desta feita com 220 elementos. Elementos que devem ingressar nas fileiras da Polícia Nacional ainda este ano. A intenção é começar o curso já no mês de julho. Estamos a trabalhar o processo, já está praticamente na sua fase final. Começar no mês de julho e concluir antes de dezembro, para estarem nomeados no mês de dezembro deste ano. E assim vamos resolver o problema, tanto de efetivo na Polícia Nacional. Sem entrar em detalhe, o diretor nacional da Polícia Nacional, Jorge Andrade, confirma que a Polícia Nacional já indicou os elementos para integrar as equipas especiais criada pelo Procurador-Geral da República para dar combate à criminalidade urbana nas cidades da Praia e do Mindelo. Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago garante que a taxa de execução do plano de atividades de 2024 é de cerca de 70%, uma avaliação positiva que é acompanhada pelo partido que suporta o Executivo na Assembleia Municipal, mas contrariada pela oposição. Cândido Fortes. A bancada do MPD na Assembleia Municipal da Ribeira Grande de Santiago acusa também a Câmara Municipal liderada por Nelson Moreira de uso irregular do ajuste direto, de recorrer a obras do orçamento municipal fora do orçamento municipal e de descurar áreas fundamentais. Temos uma taxa de execução de, por exemplo, 0% para a área da juventude, 0% para a área do ambiente. Nós temos obras que não foram orçamentadas, por exemplo, a estrada de Calabaceira, que nem sequer foi concluída. Também tem o arruamento da zona de Alto Gouveia, também que não foi orçamentada. Foram ambas obras eleitorais também que sequer deixaram lá ficar as pedras e, por enquanto, nada. 18 mil a 38 mil contos. A de Alto Gouveia é, no mínimo, 7 ou 8 mil contos. Esses valores, se formos ver no Código de Contação Pública, têm de ser por concurso e não por ajuste direto. O orçamento era supostamente 260 mil contos, 218, mas a execução foi apenas de 126. A avaliação oposta tem a bancada do PAICV, de acordo com o líder tambarina na Assembleia Municipal, Hermelindo Correia, que põe tónica na continuidade das obras iniciadas no âmbito do orçamento em análise e responde à crítica do MPD sobre as obras não orçamentadas. Tudo que essa obra ali foi dentro de planos de atividade. Não temos apreciação que é positivo, não temos e várias áreas que não tem estado a implementar da continuidade a atividades de 2024. Não tem a estrada de São Martinho e que foi construída. Não tem também continuidade de estrada de arruamento na João Varela. Realmente não tem aqueles ajustes que está a ser feito sempre. E depois aquele concurso que está a ser feito para cada instituição. Já o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Nelson Moreira, garante que a taxa de execução do plano de atividades de 2024 é de cerca de 70% e refuta as críticas do MPD sobre obras não orçamentadas e ajuste direto e irregular. A requalificação de Salineiro foi através de concurso público. Inclusive, houve reclamações por parte da empresa, Uniquiba Arap, depois no SIG, tudo que é trâmites normais, depois que inclusive atrasa a obra. Que é para mostrar
mas não está dentro de legalidade. A nível de aquisições de caminhão de lixo, também foi concurso público. São Martinho Grande e Irens. É claro que tem obras de valores, de dimensões menores, que foi através de concurso restrito, outro através de ajuste direto. Fora obras da requalificação de salineiro, calabaceira e aquisição de um caminhão de recolha de lixo. Ele não conclui no estágio municipal, que ele é para juventude. Então, não tinha um orçamento de 470 mil conto e a nível de realizações, nos atinge 70%, de mais ou menos 70% de execução. Não fica aquém, mas não está considerando é uma percentagem razoável. Acresce apoios aos agricultores com rega gota a gota, além de requalificação de habitações de cerca de 20 casas, mais precisamente, e construção de 3 outras de raiz. Outro ponto da ordem do dia da segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal da Ribeira Grande de Santiago era a apreciação de uma proposta de alteração ao regulamento do Plano Diretor Municipal, com apenas algumas modificações. E vamos fechar esta página noticiosa com uma nota sobre o jogo de Cabo Verde. A seleção de Cabo Verde está a jogar com a Malásia. O jogo está na segunda parte. Cabo Verde vence por 1-0 desde o minuto 8, um golo de Sidney Cabral. Certamente que em outros informativos teremos outras informações sobre este jogo da seleção nacional. Breves notas internacionais. A Rússia denunciou hoje os ataques israelitas na faixa de Gaza como uma punição coletiva da população civil do território palestiniano e apelou ao fim imediato do derramamento de sangue. Trata-se de algumas das críticas mais duras feitas pela Rússia a Israel desde o início da guerra na faixa de Gaza. Israel intensificou a ofensiva em Gaza desde 17 de maio com o objetivo declarado de libertar os últimos reféns e assumir o controlo total do território palestiniano, e prometeu aniquilar o movimento radical Hamas. O presidente turco pediu à Rússia e à Ucrânia que não fechem portas ao diálogo, afirmando esperar que as negociações entre Moscou e Kiev possam ser retomadas em Istambul na próxima segunda-feira. A Rússia diz aguardar uma resposta da Ucrânia à proposta de realizar a segunda ronda de conversações de paz em Istambul. O porta-voz do Kremlin disse ser necessário que a Ucrânia confirme a vontade de prosseguir as negociações ou fazer o contrário. A Ucrânia considera que a decisão de abordar o conteúdo dos memorandos em Istambul sem estudar primeiro é uma tática dilatória da Rússia. As conversações diretas começaram a 16 de maio na cidade turca de Istambul, sem resultados sobre um eventual cessar-fogo. As duas partes acordaram apenas numa troca de prisioneiros. Treze horas 37 minutos é então o ponto final deste jornal. Antes recordamos os títulos. O Presidente da República propõe pacto de paz para a África, centrado na valorização do património natural e cultural do continente. José Maria Neves endereçou uma mensagem aos chefes de Estado e de Governo dos países membros da União Africana. Cabo Verde deve apostar na descarbonização para não perder o comboio da transição energética. O repto é do vice-presidente da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Cabo Verde, que pede igualmente uma maior aposta na formação em energias renováveis. RTC deve aos músicos cabo-verdianos cerca de 30 mil contos, denúncia feita pelo vice-presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores. A presidente do Conselho de Administração da empresa pública retruca que a administração não nega os compromissos, mas espera um esclarecimento sobre os critérios utilizados para chegar a este montante. Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade Intelectual lança programas de certificação em boas práticas de fabrico ligados à segurança sanitária dos alimentos. Rússia acusa Israel de punição coletiva dos civis em Gaza. Foi assim o jornal da...
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. Foi assim o Jornal da Tarde, edição e apresentação da jornalista Milu Rodrigues. Informação volta às antenas daqui a pouco, às 14 horas.